A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero trazer aqui uma palavra muito importante que vai falar sobre as igrejas, né? Por que que, na minha opinião, meus irmãos, hoje tem uma confusão doutrinária muito grande? O que está faltando para as igrejas ficarem da forma que Deus quer? Na minha opinião, irmãos, o que está faltando para as igrejas atuais do Brasil é temperança. Está faltando temperança. A Bíblia diz que a temperança ela é um fruto do Espírito Santo de Deus, né, meus irmãos? Nós vamos ler aqui em Gálatas 5, o verso 22, que vai falar sobre o fruto do Espírito, né? Vai falar assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, ou seja, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a temperança ela é um fruto do Espírito Santo. O que é temperança, irmão Tiago? Irmãos, quando você faz um alimento na sua casa, quando você faz um arroz, um feijão, uma carne, uma salada para você se alimentar, né, meus irmãos? Se você colocar sal demais, se você colocar uma concha de sal, irmãos, ninguém come. Nem você que fez a comida vai conseguir comer, entende? Nem você vai conseguir comer. Agora, se você não colocar sal, também não vai ter gosto. Vai ficar uma comida insossa, sem gosto. Vai ficar ruim também. Então, o que é temperança? A temperança é o tempero certo. É a medida certa de cada coisa. Temperança, tá? Então, o que está faltando nas igrejas é isso, é temperança. Nós vamos ter igrejas doutrinárias, doutrinadas, que são igrejas que colocam coisas a mais do que as escrituras diz, né? Colocam coisas que a Bíblia não diz, que não há respaldo bíblico, que não tem base, tá, meus irmãos? Tudo que for base bíblica eu vou defender, tudo que for Bíblia, tudo que tiver argumentos bons, bíblicos, a gente vai procurar defender. Mas tem coisa, irmão, que não tem base, como, por exemplo, você proibir alguém de pregar em outra igreja, né, meus irmãos? São absurdos. Você proibir alguém de subir e orar no monte, ou você trazer uma regra e proibir de ungir. Ah, não pode ungir porque tá tendo essa, né, essa crise aí. Então, meus irmãos, sendo que a Bíblia fala, está em alguns de vós enfermo, chamai os presbíteros da congregação ungindo com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Então é uma questão de fé, questão de crença nas escrituras. Você não pode colocar uma regra humana acima de um mandamento de Deus, de uma norma de Deus. Entendeu? Porque Deus é maior que o ser humano. Entende? Então a vontade de Deus ela tem que se sobressair a nossa e a dos homens. Deus é mais importante. Então veja bem, e tem o outro lado também, né? Que é o lado liberal, que pode tudo, né? Nada é pecado, Deus só quer seu coração, aquela ladainha toda, mentindo, enganando e levando milhões para o inferno também, enganando o povo, né? Então assim, não há temperança. A pessoa, ele quer ter uma igreja mais... Ele de repente ele se magoou porque ele congregou numa igreja mais rígida e de repente ele saiu de lá magoado porque alguns irmãos não tiveram amor, carinho com ele e, sei lá, julgaram ele no primeiro tropeço e ele sai. Então ele abre uma igreja liberal e aí libera o pecado de tudo quanto é jeito. Então também não é assim, tá vendo? Falta temperança, meus irmãos, falta temperança. Então se você começa a colocar regras que a Bíblia não diz, se você começa a colocar um monte de normas, irmão, nem quem colocou as normas vai conseguir obedecer todas essas normas. Entende? Porque se torna doutrina de homem, se torna fardos pesados. Entendeu? Jesus falou sobre isso. Falou, olha, vocês engolem um mosquito e arrotam um camelo. Entendeu? Jesus falou, vocês colocam um fardo pesado nas costas dos outros, mas vocês nem com o dedo quer carregar. Então, ou seja, o que é Bíblia? A santificação do corpo é Bíblia. O que é Bíblia a gente tem que defender, como eu defendo no meu canal. Tá? Eu defendo. O que é Bíblia eu vou defender, né? Independente da opinião das pessoas. Mas o que não é Bíblia, irmão, não tem como. Como é que você proíbe alguém de pregar em outra igreja, irmão? Nós temos a palavra da vida, então por que não compartilhar com nossos irmãos? Por que não levar essa palavra, como a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? Então tem coisas, irmãos, entendeu? Tem coisas que não tem o menor cabimento.
entendeu? Que não tem o menor cabimento, né? Eu lembro que antigamente chegou a proibir o irmão de usar o terno que é aberto aqui do lado. A pessoa tá com a camiseta por debaixo, tá com cinta, né, meu irmão? Entendeu? Então são coisas que são exageros. E esses exageros é que sufocam as pessoas. Esses exageros é que fadiga as pessoas. É a mesma coisa que você falar, irmão, mas porque a televisão é o diabo. Irmão, televisão é um aparelho. Se ele ficar desligado, ele é o diabo. Veja bem. Da mesma forma, hoje, meus irmãos, a televisão, ela tá no seu celular. Você tá me assistindo aí no seu celular? É uma televisão. Você tá me vendo. Tá sendo transmitido, tá? Então o celular hoje é muito mais perigoso que uma televisão, irmão. Então se for para bater na tese que a televisão não pode, o Facebook não pode, o YouTube não pode, seu celular não pode, seu computador não pode. Porque tudo é televisão. Tudo você assiste as coisas. Assistir o que você quiser. Só que você pode, a internet, irmão, você pode usar pro bem ou pro mal. A televisão antiga que só tem aqueles canais abertos, são todos canais envolvidos com maçonaria, com espiritismo. Não tem como você assistir aquele conteúdo de sangue, conteúdos impróprios, né? De todo tipo de sensualidade, de sexualidade excessiva, né? De palavrões, brincadeiras maliciosas, de bailarinas seminuas. Então, não é da vontade de Deus que você coloque isso sobre os seus olhos. A Bíblia fala, não coloque coisas más diante dos seus olhos. Mas, meus irmãos, e agora se você tiver lá, colocar lá, você tem lá a sua TV Smart, você coloca lá uma pregação da palavra de Deus. Coloca lá os irmãos lá, uma pregação lá da época do missionário, coloca uma pregação atual de um homem de Deus, pregando a palavra de Deus, ou coloca lá louvores para você ouvir. Você tá pecando? É o diabo? Não é, irmãos. Não é, tá? Todo dia nós temos opções, nós temos escolhas de escolher o bem ou o mal, de escolher o certo ou o errado. Se você escolheu o errado, então você está escolhendo o diabo. Se você está escolhendo o mundo, se você está escolhendo o pecado, se você está escolhendo as coisas que não convêm, você está escolhendo o diabo. Mas se você está escolhendo as coisas de Deus, não há acusação. Acusação nenhuma há para os que estão em Cristo Jesus. Entende? Então a doutrina precisa ser explicada. As pessoas seguem muitas das vezes doutrinas, nem sabem porque está seguindo, não sabe explicar também. Entende? Então temperança, irmão. Temperança, uma igreja que santifica espírito, alma e corpo, uma igreja santificada sim. Mas uma igreja que tem base bíblica, uma igreja que está dentro das escrituras. Não uma igreja que começa a colocar regras que não tem pé nem cabeça e que não existe como provar nas escrituras sagradas. Então é do homem, entendeu? Então a gente vê do outro lado igrejas liberais, pintando tudo de preto, igual boteco, apagando as luzes, fazendo acampamento para os jovens funicar. Irmão, para com isso. Então quer dizer, não há temperança. O que precisa? De temperança, o tempero certo para o alimento ficar bom, ficar agradável, gostoso e agradar a Deus. Entendeu? Porque sal demais também ninguém vai conseguir comer, irmão, pode ter certeza. Então precisa ter aí Bíblia, né? Bíblia. E alcançar a temperança do Espírito Santo. Paz, Senhor Jesus, tá?